Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Tendo feito o nosso período de oração, nós vamos meditar na palavra de Deus. Como já mencionado, está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 16, que nos diz assim: E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos ouvintes, amados irmãos, esta passagem bíblica relata um momento em que o Senhor Jesus está diante dos seus discípulos, da sua igreja, e ali ele faz uma pergunta. Ele chega em um determinado lugar, nas partes de Cesareia de Filipe, onde ele já tinha enviado os seus discípulos para falarem do Senhor Jesus, falarem da salvação, anunciarem aquilo que eles estavam vivendo. E ali ele pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A respeito dele mesmo, do Senhor Jesus, ele queria saber o que as pessoas tinham para dizer. E houveram ali respostas diversas, distintas, onde as pessoas indagavam, respondendo, dizendo que para eles Jesus era como João Batista, ou como Elias, ou como Jeremias, ou qualquer um profeta. Mas a pergunta foi direcionada em seguida para eles, para os discípulos, a igreja do Senhor. E Pedro respondeu, o texto que nós lemos, Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o cenário desta passagem bíblica é o mesmo que nós vivemos hoje, onde para muitos não há uma definição concreta de quem é Jesus. Talvez estamos falando nesta manhã para pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Deus. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui. Houveram diversas respostas antes daquilo que Pedro disse. E o que importa nós entendermos nesta manhã é que nenhuma das respostas anteriores a respeito de Jesus foi correta, ainda que para eles foram verdades que eles conheciam. Podemos até dizer aqui, verdades relativas, aquilo que estava dentro do conhecimento das pessoas. Para mim, o Senhor Jesus é como João Batista, ou é como Elias, ou Jeremias, ou um profeta, outro profeta. E essas respostas, elas nos levam a entender Depois de passarem que aquele que está distante do Senhor Jesus, porque quem deu estas respostas não estava respondendo diretamente para o Senhor Jesus. Então quem está distante de Jesus não o conhece. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui, porque o projeto de Deus, que consiste na salvação eterna, que é o chamado que o Senhor tem feito ao homem nesta última hora, é relacionado diretamente com isso, com a distância que você está de Jesus. Hoje está acontecendo, todos os dias está acontecendo um chamado de Deus na vida do homem. E este chamado, ele é para que o homem possa se aproximar mais dele, estar mais perto de Jesus. Quando você está perto de Jesus, você o conhece. Jesus, ele quer se revelar a você. Jesus tem se revelado ao homem nesta última hora.
E é por isso que a resposta de Pedro, diferente daqueles que tinham respondido tantas outras coisas, foi: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro respondeu diretamente ao Senhor Jesus. E você está hoje na condição de falar com Deus. Você está diante do Senhor Jesus nesta manhã. E Ele quer saber quem é Jesus para você. Jesus é qualquer profeta que foi usado em algum período da história, com alguma ênfase? Ou Jesus é o enviado de Deus para a salvação do homem, que foi a resposta de Pedro. Aproveita agora que você tem a oportunidade de estar diante de Jesus para responder isto. E se você ainda não o conhecia, Ele está se revelando ao seu coração nesta manhã, para que você tenha uma experiência direta com Ele. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem revelou isto para Pedro é o mesmo que revela hoje para nós, o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está revelando neste momento e nesta manhã, neste dia, para você, que Ele está vivo, o Senhor Jesus vive, e Ele quer viver na sua vida também. Que você possa ter esta experiência de saber hoje quem é Jesus e confessar isto. Essa confissão, ela é necessária. A confissão daquele que conhece a Jesus e sabe que Ele está vivo. E nós temos anunciado isto. Quando nós dizemos Maranata, nós estamos falando, Ele vive. E Ele voltará para buscar a sua igreja. Que o Senhor nos abençoe com esta palavra. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, glorificamos ao Teu santo nome pela experiência que nós temos tido na Tua presença em poder anunciar que o Senhor Jesus está vivo. Amém. Pela experiência de estarmos longe do caminho da morte eterna, porque hoje o Senhor nos colocou no caminho da vida eterna. Amém. Te adoramos por esta bênção, pela gloriosa bênção da Tua salvação. E em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as consolações e a doce comunhão do Espírito Santo, sejam derramados sobre todo o povo do Senhor, a Tua igreja fiel, desde agora até o grande dia da volta do Senhor Jesus. Amém. Amém.